noite. É com alegria e satisfação que damos início ao programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. E nosso programa hoje nós temos novidades, um convidado muito especial que é a primeira vez que ele está aqui na Rádio Vibe Mundial. É o Pedro Estivali, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ele e já se encontra aqui no estúdio conosco. Antes de entrarmos no bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser agradabilíssimo a todos nós, quero lembrar da nossa vivência que vai acontecer em novembro, em Mangaratiba, na Reserva Ecológica do Saí, no estado do Rio de Janeiro. Uma vivência incrível de 5 dias que estaremos trabalhando com a Heloísa Bernardi, escritora de 18 livros, está escrevendo o 19º livro sobre ortomolecular e outras coisas muito mais interessantes, naturopatia, e a Eliane, que vai estar na parte farmacêutica também, e eu que estarei falando de Feng Shui. Então, nós 3 juntas estaremos fazendo um trabalho de 5 dias, tratando de você como um todo. E nós estaremos conversando um pouco mais a semana que vem. Provavelmente a Heloísa também estará conosco para nós falarmos um pouquinho dessa vivência. Como é um grupo fechado e pequeno, reserve com antecedência porque as vagas terminam rapidamente, tá bom? É só enviar um e-mail para mim no nosso e-mail aqui da rádio, do nosso programa Arquétipo Shane. Meu nome se fala Shane, mas se escreve Shane, S-H-A-N-E, então Arquétipo Shane, @terra.com.br. Se desejar seu contato, pode telefonar na nossa caixa postal 11 5523 0229, que teremos imenso prazer em te receber. Se cair na caixa postal, fale alto e devagar o seu nome e seu telefone para que possamos retornar, ok? Bem, então agora vamos receber o nosso convidado especial, Pedro Estivali. De pronto, porque como você fala, né, que a proposta do programa e tudo mais, então é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Eu tenho certeza que você tem muito a dizer e muito a acrescentar, porque você, como engenheiro, mestre em marketing internacional, especialista em comportamento humano, que é algo tão importante, e na gestão de pessoas, e doutor em teologia. Verdade. Então, realmente, é sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho, né? Que você se apresenta. Eu só citei, mas eu gostaria que ele se apresentasse. Sim, inclusive nós estamos conversando aqui um pouquinho antes, né, Shane, sobre a teologia, e que, na verdade, todo o meu trabalho ele é fundamentado na parte espiritual. Por isso que eu me aprofundei muito na parte da teologia. Eu sou empresário, eu comecei a trabalhar muito, muito cedo, com 14 anos de idade, vim de uma família muito simples mesmo, uma família pobre. Sou filho de caminhoneiro autônomo e durante muito tempo meus pais falaram para mim que eu deveria, na verdade, ser um executivo numa empresa e não empreender. Só que a chama do empreendedorismo sempre esteve dentro de mim. Mas como autoridade sobre mim, eu acreditei e acabei seguindo carreira como executivo. E eu cheguei a ser diretor de uma multinacional alemã, aqui no Brasil. Tive muito sucesso na carreira como executivo. Cheguei a ter 2.000 e tantos funcionários aqui no Brasil. Só que faltava algo. Faltava algo que eu não sabia exatamente o que era, mas que, na verdade, eu vivia o rótulo que meus pais queriam, de ser esse executivo. Então, era o sonho deles. Era o sonho deles. Entendi. E eu vivia esse rótulo. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo, né? A coisa mais pesada que tem é carregar um rótulo. Porque não é a sua vida de verdade, não é quem você é. Só que eu aprendi a duras penas. Eu só me livrei desse rótulo quando eu tive uma crise de estresse muito grande, um burnout. Fiquei em casa, não conseguia sair de casa. E foi aí que eu mergulhei na espiritualidade. Porque toda a parte técnica, conhecimento, inclusive de gestão de pessoas, essa parte técnica, eu tinha tudo isso. O que me faltava era a parte espiritual. E eu consegui sair disso sem nada de remédio, somente com a parte espiritual. Maravilha. Incrível. É uma das propostas aqui do Exatamente. Então, e aí, quando eu tive esse despertar, que eu resolvi empreender, e aí eu fundei 6 empresas de grande sucesso, com 3.000 funcionários, e todo o meu sistema de gestão, tudo que eu faço, tudo tem a base dos princípios cristãos. Eu sou cristão, eu não gosto de falar nome de religião, eu falo de Deus,
em tudo que eu faço tem a parte espiritual, tem Deus, sou cristão. E aí eu resolvi levar isso para o mundo. Eu falei, eu preciso expandir isso para as pessoas. Aquilo que eu passei, porque inclusive quando eu fui empreender a primeira vez eu quebrei. Eu quebrei por conta... Eu não sabia, não entendia como é que eu tinha quebrado, porque eu já tinha trabalhado na Espanha, na Alemanha, em Portugal, diretor de multinacional. Quando eu falei, impossível que eu não vou conseguir empreender. E eu empreendi e quebrei. E eu percebi que, na verdade, enquanto eu não tratasse as minhas travas emocionais, aquilo que estava me travando, que é meu DNA cognitivo, que foi corrompido desde a minha infância, eu não conseguiria romper. E eu aprendi isso a duras penas. Me deu um burnout, e eu fui pesquisar, fui estudar mais ainda sobre o comportamento humano, mais sobre espiritualidade. Por isso que eu fiz teologia, sou especialista na Bíblia. E aí eu criei um método que se chama DNA Day. Para quê? Para que as pessoas não precisam passar por isso. Eu vejo muitas pessoas querendo romper, pessoas querendo ter sucesso, e parece que tem algo que puxa elas para baixo. Não é que parece, realmente tem algo que puxa, que é o DNA cognitivo corrompido. Entendi, eu não tinha ouvido ainda essa expressão DNA corrompido. Agora eu gostaria só de fazer um parênteses, Pedro, no seguinte sentido, você falou muito do burnout. Sim. Eu gostaria que você, não eu, mas você esclarecesse para quem não saiba o que é, que eu trouxe uma vez, há muito tempo atrás, uma psicóloga Regina Silva, justamente para falar do burnout. Mas como faz algum tempo, você pode falar para quem não souber ficar sabendo o que é o burnout? O burnout é o seguinte, quando você realmente tem como se fosse uma explosão, e no meu caso eu desencadeou inclusive uma síndrome do pânico. Eu não conseguia sair de casa, fiquei 40 dias sem conseguir sair de casa. Então eu tive essa explosão de tanto trabalho, e aí veio com síndrome do pânico, mas depois eu aprendi inclusive que o problema não é o trabalho, o problema é que eu não estava preparado para suportar a pressão do trabalho. O problema sempre está com a gente. Quer dizer, o burnout pode ser causado por um excesso de trabalho, uma carga excessiva de trabalho, mas você também está com uma carga emocional também muito pesada. Exatamente. Eu fui a um psiquiatra na época, ele falou o seguinte para mim, porque fui para lá para ele passar a mão na minha cabeça. Fui lá para falar, olha, eu trabalho muito, eu trabalho demais, aquela coisa toda, né? Uhum. E eu lembro que ele falou o seguinte para mim, Pedro, tem pessoas que vão para a guerra, voltam mutilados com a cabeça inteira. Tem pessoas que voltam inteira, mas com a cabeça mutilada. No seu caso é o segundo. O problema não está no que acontece, o problema está em você que não suporta a pressão suficiente para aquilo que você se propôs a fazer. E aquilo para mim foi como se fosse um tapa. E eu acordei, eu falei, esse problema está comigo, eu vou resolver. Vou buscar o que é, exatamente. Né? E foi aí que a parte, quando eu juntei a parte, que eu comecei a estudar muito, a parte de neurociência, essa parte de psicanálise, junto com a parte espiritual, a hora que eu juntei essas duas ferramentas, é que eu consegui me libertar. Eu vejo muitas pessoas, sabe, Shane, usando muito ou parte espiritual, ou a parte científica. Como se fossem separadas. Ou né? a parte espiritual, ou a parte empresarial. Não, nós precisamos trocar o O pelo E. Quando eu troquei o O pelo E, aí as coisas mudaram. Aí fluíram. Exatamente, porque daí é a parte científica junto com a parte espiritual. A parte empresarial junto com a parte espiritual. Não dá para separar. Entendeu? Então, quando você tem sabe, parece que você desvenda isso. Para que você desvenda isso, a coisa muda completamente. Porque daí você usa o seu potencial máximo. Nós somos corpo, alma e espírito, segundo a Bíblia. E quando você usa essa trindade que você é, por completo, aí seu potencial máximo está a serviço da humanidade. E o que nós estamos aqui é para colocar esse potencial a serviço da humanidade. Exatamente. Nós viemos para evoluirmos e colaborar com a evolução, de alguma forma, de acordo com o nosso nível de conhecimento, nível de desenvolvimento intelectual, pessoal e espiritual. Né? Exatamente. E espiritual. E aí com esse DNA cognitivo corrompido, tem algo que te comanda. Tanto é que eu sempre pergunto para as pessoas assim, você sabe qual é o seu grande dom? Elas ficam, não. Eu falei, você conhece então a sua trava emocional? Não, também não conheço. Eu falei, já esperava essa resposta. Porque, na verdade, tem uma trava emocional que é um sabotador invisível. Invisível, logo, a maioria das pessoas não sabe que estão sendo comandadas. É quase que fosse um sequestro emocional. E a sua trava emocional é o seu dom distorcido. Nós fomos planejados por Deus
pessoas íntegras, incríveis e maravilhosas para fluir de uma maneira maravilhosa aqui na Terra. Porém, quando nós somos inseridos em tudo que tem aqui no contexto que o homem está trazendo para a Terra, quando nós somos inseridos no contexto familiar, ali já começa o nosso sendo adulterado o nosso DNA verdadeiro. E aí toda a carga que vem de pais, de ensinamentos, eu falo, são 4 P's que formam o nosso DNA cognitivo. Pais, padres e pastores, ou líderes religiosos, chamem como quiser, eu falei padres e pastores com 2 P's, né? Pais, padres e pastores, professores e propagandas. Até os nossos 7 anos de idade, nosso fator crítico, que é o que filtra, que entra no nosso subconsciente, ele é muito ingênuo, muito fraco. E tudo que é autoridade sobre nós entra direto no nosso subconsciente. E esses 4 P's são autoridades sobre uma criança. Então, o que a criança vê na TV, para ela é verdade, e ponto. Ela não sabe discernir o que é verdade e o que é fantasia. Não, isso pode. Então, entra o que os pais falam, os que os professores falam, e os líderes religiosos, padres, pastores e por aí vai. Então, isso forma. E aí, as verdades dessas pessoas viram nossas verdades. E nem sempre é a nossa história, como eu falei. Eu vivi um rótulo que, como eu morava no quintal, assim, como falei, uma vida muito simples, com 4 casas geminadas, era só uma cozinha e um quarto e um banheiro para fora para atender 2 famílias. Então eram 8 famílias com 4 banheiros. Imagina uma situação bem simples mesmo. E aí, com esses conselhos do meu pai, eu consegui romper. E aí, com 19 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar na Mercedes-Benz do Brasil, eu me efetivei na engenharia da Mercedes-Benz. Então, metalúrgico, naquela época eu ganhava muito bem. Imagina alguém na engenharia. Então, eu fui o menino que deu certo daquele quintal. Então, eu carregava esse peso em mim. E cada vez mais que todos os dias eu acordava para reafirmar esse rótulo. E por que eu queria reafirmar esse rótulo? Com 4 anos de idade, eu me senti rejeitado pelo meu pai. De maneira totalmente inconsciente dele. Ele foi viajar para o Acre, e caminhoneiro, e ele ia ficar 90 dias fora de casa. Um amigo dele tinha sido morto no Acre por conta de violência que tinha na época, muito tempo atrás isso. E minha mãe chorava muito. Eu entendi que meu pai ia abandonar a gente, ia embora de casa. Eu me senti rejeitado por ele. E aí, quando ele voltou, eu não entendi. Eu entendi que alguma coisa tinha acontecido, que ele tinha voltado. E o que eu te coloquei na minha cabeça, que é uma das feridas, que é ferida de rejeição. São 5 feridas que podem atuar sobre nós. A rejeição faz o seguinte: eu comecei a querer sempre ser o melhor possível para ter a aprovação do meu pai. Então, tudo que eu fazia era comandado por essa ferida. Por isso que era pesado. Por isso que eu tive essa síndrome do pânico. Por isso que eu tive tudo isso. Porque, na verdade, o que me comandou até essa idade foi uma ferida. Eu tive sucesso, aos olhos dos outros tendo sucesso, mas dentro de mim tinha um problema seríssimo. E que incrível. Veja, você era uma criança de 4 anos. Veja quantos anos e como se aprofundou essa ferida. Porque foram muitos anos que ela ficou dentro de você. Ou seja, e uma ferida dói, machuca, né? E veja, se for dos 4 até os 19, por exemplo, 20 anos, sim, foram muitos anos. Não, eu me livrei dessa ferida de verdade, eu entendi essa ferida perto dos 30 anos de idade. Nossa, 26 anos. E assim, quem olhava a minha vida de fora, vida de sucesso, porque eu me tornei diretor de uma multinacional. Que não é fácil. Você está entendendo? Não é fácil conseguir. Só que eu não era feliz. Porque, na verdade, o que me comandava essa ferida não era a minha história, não era eu. E aí, quando eu descobri tudo isso, né, eu me livrei, entendi, e foi que eu criei o DNA Day. As pessoas não precisam passar por isso. É o que eu falo, as pessoas precisam entender quem elas são de verdade, entender, descobrir o propósito delas. Eu falo, ninguém define propósito você já nasceu com um. Quem te criou, que foi Deus, já te deu um propósito, então nós precisamos descobrir esse propósito simplesmente. E missão nós definimos. Então, o que eu faço no DNA Day? A gente vai reconfigurar esse DNA, se livrar dessas feridas, tá, que causam as travas emocionais, tratar essas travas emocionais através de dinâmicas específicas para isso, ativar o dom da pessoa, a pessoa vai entender qual que é o dom, vai descobrir o dom dela. No DNA ela consegue descobrir o dom dela, o propósito, e sai com missão definida. E livre, não mais comandado por uma trava emocional. Seja, todas essas travas, todos esses pesos
que ela arrastou ao longo da vida e que lentificou o processo de desenvolvimento pessoal, espiritual, você vai libertando, você ensina a pessoa a se libertar desses pesos. Exatamente. Vai tirando isso. Exatamente. Eu não resolvo o problema de ninguém. Eu torno Só ela capaz de resolver os problemas. Capaz de ir eliminando esses pesos que lentificam ou até impedem a evolução dela em várias áreas da vida. Exatamente. Porque ela tem essa... É comandada por essa ferida e não percebe. Ela fala assim, mas por mais que eu tento, eu não consigo. Você quer ver? Nunca se leu tanto livro de autoajuda nesse país. Nunca... O livro O Segredo de uma Mente Milionária, se não me engano, já venderam mais de 2 milhões de cópias. Nós só somos 160 mil milionários do Brasil. O que acontece? O problema está nos livros da autoajuda, está no livro O Segredo de uma Mente Milionária, ou está... Não. De cada 10 empresários, 8 fecham no primeiro ano. Nossa. Percentual altíssimo. É incrível isso. E onde que está isso? Está no DNA cognitivo. Eu fiz parte dessa estatística a primeira vez que eu empreendi. Sabe? Então, e o que acontece? Comandado por essa ferida, por essa trava emocional, a pessoa não consegue romper. Ela quer fazer. E não consegue. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma ferida, por exemplo, de injustiça, de traição. Que são 5 feridas. Uma delas é a traição. Lá na infância. Aí ela cresce, vira um empresário. A pessoa que tem uma ferida de traição, ela não consegue confiar em ninguém. Ela não consegue delegar. Ela faz microgerenciamento na empresa dela em tudo. E se ela delega algo para alguém, ela se torna uma pessoa centralizadora, controladora. E ela vira o gargalo da própria empresa. Aí ela põe no lado racional da mente. Não, esse ano eu vou crescer 2 vezes. Yes, vamos para cima, vamos crescer. Aí o lado racional. Aí o lado emocional fala assim, tá bom, crescer? Aí tem que confiar nas pessoas? Aí o caixa da sua empresa, vai ficar com quem? Ou seja, e quem define tudo é o nosso lado emocional. Nosso subconsciente. E aí ela faz atitudes racionais para tentar crescer, mas o lado emocional boicota ela e ela não vai crescer. É como você fala, trava realmente. Ela própria trava. É o que eu falo. O mundo do inseto é do tamanho da folha que ele vive. E o nosso mundo é do tamanho da nossa trava emocional. Agora, uma coisa muito importante também que você fala é a questão do sonho, né? As pessoas têm um sonho a realizar na vida, ela quer concretizar, né? E quando você fala de como alinhar a frequência e se conectar ao seu sonho, Sim. Que frequência é essa? Vamos lá. A maioria das pessoas, ela está no modo sobrevivência. A trava emocional te coloca no modo sobrevivência. Por que modo sobrevivência? Todas as suas atitudes são para te preservar da dor da ferida. Você só quer sobreviver, eu só não quero ter dor. Quem só não quer ter dor, ele não consegue conectar com o sonho. A frequência é uma frequência baixa. É a mesma coisa do time que joga na defesa. Eu só preciso não perder. Eu só preciso sobreviver. Poucas pessoas vivem, a maioria só sobrevive. E aí as pessoas acordam toda manhã para suprir necessidade. Ou seja, para sobreviver. Só que elas adorariam ter os resultados de um grande sonho. E ninguém veio nessa vida para sobreviver. Veio para realizar um grande sonho. Se Deus nos deu um propósito, nos deu dons. E nós temos que realizar sonhos. Sabe, a religiosidade fala que, não, se eu suprir minha necessidade... Eu sou simples, Pedro, não preciso de muito. Eu falo, você não é simples, você é egoísta. Veja só, vamos fazer um parênteses aqui. Sim. O que é ser simples e humilde e o que é... Então, o que acontece? Porque não, eu só preciso para mim, Pedro, eu não preciso muito para sobreviver. Mas quem disse que você só precisa sobreviver? Se você só sobreviver, não tiver para transbordar, como é que você vai ajudar o próximo? Então isso é egoísmo. Você tem que ter uma margem, né? E eu conheço muito pobre que não é simples e conheço muito rico que é simples. Então, a simplicidade, a humildade vem de você sempre ser um aprendiz. Você está disposto sempre a que o novo entre. Você está sempre respeitando as pessoas. Isso sim é humildade. Agora, o restante não. O restante é sempre o ego. Assim, eu falo que o grande problema da humanidade é que não tem o princípio de unidade. Unidade é o seguinte. Nós todos somos um. Nós todos somos um. Estamos conectados. Todos conectados. E o que acontece? O amor vem daí. Vamos supor que o meu dedo mindinho se machucasse aqui. O meu corpo todo se movimenta, todas as células, para recuperar esse dedinho. Não julga, não discrimina, não quer cortar fora.
E como é que é? Por quê? Porque faz parte de um todo. O meu corpo todo entende que o meu dedo mindinho é um com o meu corpo. E a Bíblia fala que nós todos formamos um grande corpo. Olha só, tá claro, está escrito, nós todos formamos um grande corpo. Ou seja, o que mais as pessoas fazem? Não serve, descarta. Isso não serve, tira isso da minha vida. Ao invés de tratar. Se nós tivermos a consciência que todos nós somos um ato de amor é simples. Meu corpo não precisa de um grande ato de amor para curar o meu dedinho. Assim, como deveria ser natural, eu me importar com as suas dores. Só que eu só consigo fazer isso quando eu abandonar meu ego. E a ferida nos leva para o ego. E isso é uma coisa muito importante, né? A gente saber como controlar o ego, né? Como domesticar nosso ego, talvez. Exatamente. Não é? Agora, como nós estamos assim nos minutinhos finais do programa, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: necessariamente para poder participar do DNA Day, não precisa ser empresário. Não. Né, ou uma empreendedora. Pode ser uma pessoa que talvez queira ser ou queira modificar sua vida. Todo mundo que não sabe o seu dom, não tem um propósito e uma missão de vida definida, deve vir para o DNA Day. Entendi. E para entrar em contato com você? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que ali eu respondo todos os directs, que meu Instagram é Pedro Stivali. Eu vou soletrar. Stivali com 2 L's, né? E Stivali é Stivali. Pedro Stivali. Então o Instagram é Pedro Stivali. Pedro Stivali. E eu respondo todos os directs. Me manda uma mensagem, eu respondo todos os directs. Tá? Tem até o telefone do meu suporte ali também. Eu não lembro de cabeça que o telefone do suporte, por isso que eu não posso dar aqui agora, mas tem o pessoal do meu suporte que poderia dar o telefone agora, eu não lembro de cabeça, mas pelo Instagram eu respondo todos os directs. Então, minha gente, é só entrar em contato no Instagram do Pedro, é Pedro Stivali, Stivali com 2 L's e I, não é Stivali, é Stivali, certo? Isso. E vocês podem entrar em contato e você esteja à vontade para dar uma mensagem e se despedir do nosso público aqui do Arquétipo. Tá bom. Você que está em casa, quer romper, mas sente tem algo te segurando. Parece que tem algo que te puxa para baixo. Não parece, realmente tem. E você não precisa viver assim. Acredite, você veio nessa terra para viver um grande sonho, não para suprir necessidade. A vitória que você quer está atrás da batalha que você escolher viver. Escolha a batalha do sonho, que é linda e maravilhosa. Só que para isso, é o seu dom que vai conseguir. A sua trava emocional só vai te travar. Então eu te convido a vir para o DNA Day e viver uma vida maravilhosa. E quando será o DNA? O DNA Day vai ser dia 26 de agosto a próxima turma. Então dá para você se planejar com tranquilidade, mas já faça contato, já comece a entender como você pode fazer parte. São vagas limitadas porque como é uma imersão muito intimista, que eu preciso tratar cada pessoa, são pouquíssimas vagas. Porque senão não é uma palestra para uma multidão. Exato. Eu não consigo tratar ninguém. Exatamente, porque tem um atendimento individualizado. Exatamente, Esse é o diferencial, que é o que a gente pretende fazer lá em novembro, na vivência de ortomolecular, naturopatia e feng shui, que é exatamente isso. Tem um tratamento conjunto e um individualizado. Exatamente isso. Vocês têm uma grande oportunidade, aproveitem. É isso aí. Muito obrigada. Eu sei que você é uma pessoa com muitos e muitos cumprimentos, mas reservar um tempinho para participar aqui do Arquétipo. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente o convite e pode contar comigo. Obrigada. Bom, minha gente, as nossas gotinhas seminais estão terminando. Eu vou pedir para o Tomás colocar uma música bem para cima, que tem a ver com o trabalho do Pedro. Desejo você, agradeço os trabalhos técnicos do Tomás, agradeço o carinho da sua audiência e aproveito a oportunidade para você estar comigo, Xene de Abreu, no próximo sábado, 19h30, aqui no Arquétipo, na rádio Vibe Mundial. Abraços de bons fluidos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.